O que eu tô falando agora, eu sempre falei. É que agora viralizou. Eu tô combatendo a idolatria a Bolsonaro, pode ir... Que existe, né? Pode dar um Google, pode dar no YouTube, pode pesquisar no meu Instagram, eu sempre falei isso. Combati a questão da marcha para Jesus, virar palanque político para ele. Isso tá muito errado. Combati isso. Agora viralizou. Mas já na época ou só agora? Não, já na época. Já na época. E avisei que tudo o que está acontecendo aconteceria. Então, o meu reposicionamento é o seguinte. Como sou bolsonarista, não sendo bolsominion, que o idólatra é o bolsominion, e o bolsonarismo, ele é o embrião do conservadorismo. Tipo, tá longe ainda de bolsonarismo ser conservadorismo clássico de Edmund Burke, de Russell Kirk. Longe, 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 longe. Tá bem longe. Bem longe. Porque, por exemplo, o fundamento do conservadorismo é o ceticismo. Então o que eu tô fazendo é conservadorismo. Sou cético. Não há salvadores, não há ídolos. Político é servidor público. Então, meu reposicionamento é o seguinte. Eu feri meu sacerdócio. Eu, Anderson Silva, sou um cidadão e tenho direito a voto, ok? Mas na linha tênue, o indivíduo maculou o sacerdócio. O Anderson Silva passou a fronteira do pastor Anderson Silva. Porque um pastor ele não pode ser de direita e nem de esquerda, ele tem que ser pastor. Ele tem que pregar o evangelho, ele tem que salvar vidas. Por exemplo, se você é de direita e é um cristão, quantos esquerdistas você evangelizou e batizou? Se você se diz um cristão e é progressista, quantos conservadores você evangelizou e batizou? É disso que eu estou falando. Mas, por exemplo, todo mundo entra em polvorosa. Mas eu já falei isso há muito tempo. Cara, eu sou um vira-lata, sem pedigree. Por quê? Pro conservador radical, o bolsominion, eu sou tatuado demais, barbudo demais, humanista demais e social demais para ser conservador. Esse bicho tem cara de ONG, hein? Esse bicho tem cara que fuma um depois do culto. E pro cara progressista, tipo, eu sou um traidor. Porque tem um cara de progressista, como se o rap e o rock tivesse classe política. Foram apropriados por eles. Né? E os projetos sociais, tipo assim, ó, não importa que ele faça o que ele faz no social. Ele é bolsonarista, então morte a ele, entendeu? Então o meu reposicionamento é só para dizer o seguinte. O sacerdócio do pastor Anderson veio para um lugar de equilíbrio. E eu vou lutar para manter esse lugar de equilíbrio, de diálogo de todos. O que eu penso como pessoa sobre a política, a ideologia, eu tenho que manter longe do meu sacerdócio. Então, por exemplo, muita gente, uma das minhas melhores amigas, que é uma professora lá de Brasília, é feminista, cara. Ela foi dar uma palestra na OAB, eu estava lá com a minha esposa, ela tomou a palavra, só gente de esquerda, falou, pastor Anderson Silva está aqui. Toda vez que eu olho para esse cara, eu choro, porque ele foi a única pessoa sendo conservador que me ajudou e ajudou os meus alunos autistas na minha escola. Poxa. Aí do tipo assim, a minha postura como pastor afasta uma pessoa como essa. E quantas outras pessoas de esquerda me admiram pelo social, pela família, pelo exemplo e tal. Aí eu viro um bolsominion no meu sacerdócio. Aí já era. Eu perco o ID, por exemplo. O que aconteceu com a idolatria evangélica a Bolsonaro? A igreja evangélica perdeu a evangelização, perdeu o ID. Se é de esquerda, já é do diabo. O que é o ID? O ID. O ID de Jesus. O ID de Jesus. Fazer as boas obras, pregar o evangelho, entendeu? Tipo assim, ó, você é conservador, mesmo tendo amante, mesmo sendo agressor de mulher, seja bem-vindo, você é nosso irmão. Ah, você é de esquerda? Não. Aí Jesus, cara, essa que foi a minha dor, isso que virou minha mente. Jesus está sendo visto pela sociedade a partir de lentes políticas, cara. O cara que é de esquerda ou de direita quer vestir Jesus de amarelo ou Jesus de vermelho e odiando o outro lado. Cara, nossa, como isso me doeu quando caiu a ficha, entendeu? Tipo assim, ó, Jesus é o que ele é, cara. Mas eu fiquei bem preocupado também com essa mistura de política e fé que aconteceu principalmente perto do segundo turno lá, e a galera indo pro púlpito e pedir voto. E, cara, quando isso acontece, eu acho muito preocupante, cara. Porque teve
na perda do Bolsonaro, muita gente desanimada quando, cara, entra governo, sai governo e o nosso papel é o mesmo, cara. Não é? Nada muda da César nós, o que é de César, as nossas coisas não são do mundo, não muda nada, cara. E aí veio muita gente com decepção, fala, cara, o que mudou na tua vida, cara? O que mudou? E tem outra coisa que foi uma coisa mais do seu passado que também bateram muito aquela frase em relação ao Lula, né? Sim. E você se arrepende? O que você tem que falar sobre isso, né? Qual foi o contexto daquilo lá? No primeiro momento, eu estava extremamente convicto que era esse momento de você estar numa luta cultural. Do bem e mal? Do bem e mal e da ideologia. Tipo, o Lula é antagônico a tudo o que eu creio. Essa era a questão. E o que eu falei ali, tudo que eu falo, cara, dependendo do tom de voz, eu não tô só falando, eu tô representando. Então olha pra minha carranca. Tipo assim, uma pessoa esteticamente normal, falando o que eu falei num tom, tipo assim, não é nada, é um versículo. Eu não. Eu tenho que ponderar, porque qualquer coisa que eu venha falar... Toma outra dimensão? Tipo, ele tá ameaçando. Entendeu? E foi isso que então, assim, entenderam. Ó, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 ou 78. Os dois versos falam do salmista dizendo: Senhor, quebra a mandíbula dos meus inimigos. Ou seja, quebra a influência do meu inimigo porque ele está me prejudicando. Hoje, olhando, eu tava ali, cara, é um versículo. Que se exploda tudo, eu não vou recuar. Vai me prender por causa de um versículo? Vai me perseguir por causa de um versículo? Que me persiga. E continuo pensando isso, do tipo assim, ó, compreenda que o que eu falo está carregado de várias coisas, né? Sou líder de um movimento de masculinidade, tenho essa cara de psicopata e tal. É você que tá falando. Mas, ponderando hoje, o ex-presidente foi aberto com a facada. Tem gente maluca dos dois extremos. Tem gente que fala que não aconteceu. A ponderação é igual o 25 de quando? Fevereiro agora, né? Do tipo assim, pra mim foi responsabilidade porque pelo momento histórico, pela sensibilidade do momento que a gente tá vivendo. Então, do tipo, uma fala forte, uma fala polêmica, ela pode colocar o presidente da nação numa situação desconfortável com alguém extremista. Sim. Então, do tipo, por esse motivo, por exemplo, onde eu não estava enxergando? Porque as pessoas estavam querendo me parar por meio de perseguição, tipo assim, ó, não cercei o direito que eu tenho de falar o que eu quero falar. A Constituição me garante. Mas uma fala... Passei 30 dias agora nos Estados Unidos, palestrando, pregando, e ali eu vi homens de cabelos brancos. Anderson, vê por esse lado. O conselho sábio, o conselho de amor, do tipo assim, ó, cara, é um momento sensível e é o presidente do país. Se a sua fala colocasse poder na mão de uma pessoa extremista, aí me toca, porque eu sou um cristão. Bateu. Me toca, tipo assim, amor, altruísmo, generosidade, tipo assim, caramba, me pegou, ok. Então, se fosse hoje, não falaria, não por causa da liberdade, do medo, de perseguição. Não, mas é um ser humano. E se você colocar, dependendo do que você falar, um outro ser humano em perigo, em risco, é irresponsabilidade. E o 25, para mim, num momento sensível como esse, eu ajudo pastores que foram presos no 8 de janeiro porque estavam orando. Então, eu estou pagando o boleto. Então, o presidente, pastor Silas Malafaia, convocar aquilo nesse momento, eu acho irresponsável, porque usa, mais uma vez, tanto a igreja como parte da sociedade brasileira como um escudo humano, político e ideológico, entendeu? Tipo, faça você quer fazer barulho, você quer protestar, mas o tipo assim, não prometa nada a um povo inocente, órfão de líderes que crê em qualquer bravata, entendeu? Então, assim, dá pra gente fazer uma guerra no campo de ideias de uma outra maneira, de uma maneira mais refinada, mais sofisticada e tal. E ali naquele podcast foi um impulso. Não me justificando, mas me ajuda muito hoje a ponderar, por isso que antes da gente começar a dialogar, eu estava ouvindo minha esposa de que... sua esposa mandou umas coisas aí pra você. Para me equilibrar.
fechou meu diagnóstico de TDAH combinado e autismo. E tanto o TDAH como o autismo, ele tem hiperfoco. Eu pego um assunto e não largo ele até ele virar osso. Sai daí, cara, dessa página, e eu não consigo sair. Então peguei a página da ideologia política e fiquei nela até o osso. Então, hoje, se eu contava até 10 no passado, hoje eu tenho que contar até 100. Do tipo, é você mesmo que quer falar isso? É você mesmo que está encabeçando isso? Ou é um impulso de um TDAH, o hiperfoco de um autista, tal? Isso leva a ponderações que levam a gente a uma maior responsabilidade com o que é dito, feito.